Boa noite, queridos alunos, professores, familiares, profissionais da Rede de Educação do Estado de São Paulo. Meu nome é Marconi, sou professor e moderador daqui do Centro de Mídias de Educação e vou ter o prazer hoje de mediar essa aula com vocês, aprender junto aqui com a professora Maria Fernanda Degan, que vai trabalhar hoje na nossa segunda série do ensino médio, dentro da área da filosofia, o tema liberdade, Então, trazendo um pouco aí de diferentes concepções, de diferentes ideias sobre o que é ser livre. Nesse contexto, nós vamos ter aí como habilidade a ser desenvolvida, identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas. Repetindo, identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas. E esta habilidade está dentro do conteúdo, dentro do assunto da filosofia do segundo ano, que é a introdução à ética, o eu racional, juntamente com a temática de autonomia e liberdade. Lembrando que no decorrer da aula a gente vai postando novamente as habilidades, o conteúdo, os professores sempre perguntam. Inclusive agradeço aos professores que, ao perceberem a dúvida dos colegas, também já auxiliam a gente nesse trabalho. E nesse sentido, passo a palavra aí para Maria Fernanda. Fê, tudo de bom. Obrigada, Marconi, obrigada pela acolhida generosa, sempre muito acolhedor. É um prazerzaço poder estar aqui com você de novo. E é um prazer também estar com todos os estudantes, todos os professores do segundo ano do ensino médio para conversar um pouquinho sobre filosofia, porque quinta-feira é dia de filosofia no CMSP. E hoje, como o professor Marconi já disse para a gente vai conversar sobre liberdades, que esse é o título que eu coloquei para a aula de hoje e a gente já vai ver o porquê. Então, vamos começar juntos, vendo aí na tela Vamos pensar um pouquinho, mas para inspirar a gente a pensar, eu trouxe a imagem dessa escultura que eu tenho certeza que muitos de vocês já se depararam com ela em algum momento, Escultura muito famosa, Le Penser, do Auguste Rodin, lá do comecinho do século XX, começo do século passado. Em 1904, Rodin esculpiu este homem que se senta e apoia a sua cabeça para pensar sobre alguma coisa que com certeza estava o inquietando muito. E eu acho que uma das questões sobre as quais o pensador do Rodin podia estar refletindo, para ele ter adotado essa postura assim tão circunspecta, tão introspectiva, é a seguinte questão que agora eu faço a vocês aí de casa. Será que eu posso dizer que sou livre? Ou vamos adotar a postura do pensador de Rodin e refletir sobre essa questão por 2 minutinhos. A gente já se encontra com o professor Marconi.
Queridos alunos, professores, obrigado pelas interações de vocês. Antes da gente começar com essas interações, quero mandar um abraço aqui aos professores que mandaram os nomes dos seus colégios, o Ricardo do Colégio Tarsila do Amaral, o professor Joel, né, do Colégio Nestor de Camargo, o João Carlos lá do Franca Franque, o professor Jair do Colégio Professora Maria Luísa Ferreira e o professor Roberto lá da Escola Antônio Eusébio. Obrigado aí pela participação das escolas na nossa aula. Falando a respeito da questão que a Maria Fernanda nos trouxe, o professor Jefferson ele trouxe 3 apontamentos dos seus alunos. Um deles disse, não, jamais temos a liberdade plena. Um segundo disse, sempre estaremos condicionados a algo, por exemplo, as leis do nosso país. E um terceiro aluno do Jefferson disse o seguinte, as regras devem ser respeitadas, por isso não há liberdade plena. Já a professora Elizabeth, Fê, ela trouxe uma colocação do aluno dela, Vinícius. E o Vinícius disse assim, com uma exclamação, eu sou livre, né, sem questionamento. E o professor Luiz Gonçalves trouxe uma resposta sartreana, né, estou condenado a ser livre. E além disso surgiram outras respostas, como por exemplo, a liberdade é subjetiva, a liberdade ela é subjetiva, então eu sou tão livre quanto o meu pensamento, mas infelizmente aqui eu não posso ler todas as respostas que a gente recebeu aqui, que são de alto escalão. Legal, Marconi, muito obrigada. Aos professores, muito obrigada por terem trazido a resposta dos estudantes de vocês. Interessante essa última resposta que o Marconi trouxe para a gente, né? Quando um estudante coloca que a liberdade ela é algo subjetivo. Então, eu sou tão livre quanto eu considero, né? Que eu seja ou que eu possa ser. Porque o exercício que a gente fez agora foi o de pensar a liberdade ou as liberdades de um ponto de vista bastante individual. Será que eu posso dizer que sou livre? Agora eu gostaria de convidá-los a exacerbar, fazer um exercício bastante parecido, mas pensando o seguinte, vejam aí na tela a questão. Será que existe alguém no mundo que possa se considerar totalmente livre? Porque ainda que vocês tenham respondido no chat, não, eu não me considero livre, há determinantes, há condicionantes, né? Mas isto sou eu. Agora, será que alguém no mundo pode se considerar totalmente livre? O que vocês acham, pessoal? Um minutinho, a gente já se vê? Fê, vamos lá. Nós tivemos aqui algumas respostas bem diferentes, inclusive. Um aluno da professora Diva falou que ele é livre, né? Então ele já se colocou como esse exemplo de liberdade, né? E tanto os alunos do professor João Carlos quanto do professor Jefferson trouxeram a questão da liberdade como algo presente apenas na esfera da divindade, né? Então só Deus é totalmente livre, somente o grande arquiteto do universo. E o professor Alexandro, ele trouxe uma resposta de um aluno dele que disse o seguinte, o ermitão, ou seja, aquela pessoa que está totalmente afastada da sociedade, vivendo no seu eremitério, distanciado das normas e convivências sociais, este pode se considerar livre da coletividade, mas preso em si mesmo.
Ah, interessante, né, Marconi? Porque em grande medida essas respostas elas trouxeram diferentes concepções do que seja liberdade, né? No fundo, pessoal, para a gente conseguir responder a questões como estas duas que eu trouxe para vocês, a gente precisa antes se fazer um outro tipo de questionamento, que é o seguinte, tá, mas de qual concepção de liberdade nós estamos partindo? Não é? Então, para eu entender, para eu conseguir, né, responder ou pelo menos ensejar, tentar, né, responder essas perguntas que me fazem, eu preciso partir de uma certa concepção, né, de liberdade ou de liberdades. E aí, como esta é uma aula de revisão, este é um tema do qual nós já viemos tratando ao longo das aulas no Centro de Mídias, eu quero então adentrar um pouquinho mais nesse exercício de revisão e relembrar com vocês as 3 concepções de liberdade que nós trabalhamos ao longo das nossas aulas, né? Na tela para vocês, então, aparece o seguinte, olha, quando a gente fala de conceber o que seja liberdade, entender, né, o que seja liberdade, existem pelo menos 3 concepções diferentes para tanto. A primeira que aparece aí na tela é a concepção determinista, né? A concepção determinista de liberdade, que diz o seguinte: existe uma rígida relação entre causa e efeito. Em algum sentido, isto significa as minhas opções, as minhas escolhas já estão previamente determinadas por circunstâncias anteriores. Muitas pessoas acreditam na ideia de destino, né? Na ideia de estava escrito, né? Nada do que eu fizer vai ser de grande valia ou vai poder servir para mudar aquilo que já havia sido previamente designado para mim ou que havia sido predestinado, né, no sentido de um destino escolhido ou escrito, determinado previamente, né? Essa é uma ideia bastante determinista de liberdade. No fundo, ela está dizendo assim, liberdade é uma balela, liberdade é um sonho humano, uma quimera, algo que no plano da realidade não existe, não é? Depois a gente tem uma concepção de liberdade que é o chamado libertarismo, né? Entendendo a liberdade enquanto autocausalidade ou enquanto autodeterminação. Isto significa pensar o seguinte: apenas eu posso decidir e escolher os rumos que a minha vida vai tomando. Eu sou a causa, né? Eu determino aquilo que vai acontecendo no decorrer da minha vida. A minha vida, ela segue uma linha que é autocausal. Eu vou causando a minha vida e os fenômenos da minha vida. Este papel não serve a ninguém mais, a outrem, a nenhum outro, apenas a mim. Essa é a concepção, digamos, libertarista, né? Que a gente veio trabalhando ao longo das nossas aulas. Agora, há uma terceira concepção que é como se fosse assim, uma espécie de caminho do meio, né? Uma espécie de meio termo entre um extremo determinista e um extremo libertarista, que a gente designa de liberdade dialética, que é então pensar a liberdade enquanto possibilidade condicionada, isto é, escolhas que me são dadas fazer, decisões que me são dadas tomar, porém, não em um leque infinito de possibilidades, mas sim mediante determinadas circunstâncias. Então, em algum sentido, isto implicaria dizer, eu tenho algum grau de liberdade que não é absoluto, mas que também não é
inexistente, uma liberdade com condições. Me é dado escolher, me é dado tomar decisões dentro de determinadas possibilidades e circunstâncias, né? Esta é a visão que mais se aproxima de uma concepção dialética de liberdade. E o que eu gostaria de fazer com vocês hoje seria aguçar um pouquinho o nosso olhar para ver se a gente consegue juntos identificar em 3 elementos que eu trouxe para nós qual concepção de liberdade ali está contida em cada um desses 3 elementos. Eu gostaria que nós pudéssemos, então, fazer esse exercício juntos. O primeiro elemento que eu trouxe para a gente pensar juntos vai aí na tela para vocês. Talvez vocês estejam lembrados que em um dos últimos encontros que tivemos, eu narrei para vocês a história de um homem chamado Édipo. Édipo era filho, né, de Jocasta, que era sua mãe, e Édipo, o pai de Édipo recebe uma notícia muito ruim, né, de um oráculo que diz que esta criança, quando Édipo era bebê, né, que essa criança estava predestinada a ter um final horrível, né? E este final horrível era precisamente o de que ele se casaria com a sua própria mãe, né, e mataria o seu próprio pai. E, no fundo, pessoal, para quem está lembrado, né, dessa narrativa que eu contei a partir dos escritos do Sófocles, né, lá mais ou menos em 400 a.C., quando Sófocles escreve, né, o Édipo Rei, para quem está lembrado dessa narrativa, o que acontecia com o Édipo? Né? Ele passa por muitas coisas ao longo da trajetória da vida dele, que é narrada pelo Sófocles, né, no Édipo Rei. Mas a impressão que nós temos é a de que todas e cada uma destas coisas pelas quais ele passa no decorrer da sua vida levam a um destino inexorável, ou seja, contra o qual não se pode lutar, que é o de realizar a profecia que o oráculo havia feito no início da história, a de que ele se casaria com sua mãe e mataria o seu próprio pai. Édipo tenta a todo custo fugir do destino, mas não consegue, porque até as tentativas que ele faz de fugir do seu próprio destino o levam a encontrar-se fatidicamente com o seu destino. Não é? Então, eu queria que a gente pensasse juntos, e aí olhando também para essa imagem, essa obra que eu trouxe para vocês, do Jean-Auguste Dominique Ingres, né? Que mostra o Édipo conversando ali com a Esfinge, num dado momento da história em que Édipo se encontra com a Esfinge, né? Que concepção de liberdade será que está representada nessa tragédia grega do Édipo Rei? O que vocês acham, pessoal? Gostaria de poder ouvir vocês no chat, se puderem também justificar a resposta de vocês. Em 1 minutinho, Marconi já conta o que vocês trouxeram.
Fê, nas interações aqui que os nossos professores trouxeram a partir da colocação dos alunos, todos eles apontaram determinismo, né, sem exceções, mas apenas o aluno do professor Flávio, né, trouxe a ideia, a justificativa de por que ele entende que essa concepção é uma concepção determinista. E na visão dele, o que determina isso é o fato do destino dele já estar traçado ali pela esfinge, foi essa colocação que ele colocou, né? Então esse destino, que não é bem assim no mito, mas tudo bem, né? De qualquer forma, ele traz essa ideia de que um destino traçado já delimita que se trata de uma concepção determinista. É isso. Legal, Marconi. Eu acho que a gente pode sim pensar que a história do Édipo Rei traz para a gente uma certa concepção filiada a uma ideia determinista, né, de liberdade. Justamente porque, em algum sentido, os eventos primordiais, que eram casar-se com sua mãe e assassinar o seu próprio pai, já estavam dados de antemão. Né, e não houve nada que ele pudesse fazer para se livrar disso. Né? Legal, falamos então um pouquinho sobre determinismo. E aí eu gostaria de convidá-los para avançarmos juntos e lermos um poema de Álvaro de Campos, um dos heterônimos, né, do poeta português Fernando Pessoa. E este poema leva o título A frescura na face de não cumprir um dever. Então, Álvaro de Campos escreveu: a frescura na face de não cumprir um dever. Faltar é positivamente estar no campo. Que refúgio o não se poder ter confiança em nós. Respiro melhor agora que passaram as horas dos encontros. Faltei a todos com uma deliberação do desleixo. Fiquei esperando a vontade de ir para lá, que eu saberia que não vinha. Sou livre contra a sociedade organizada e vestida. Estou nu e mergulho na água da minha imaginação. É tarde para eu estar em qualquer dos dois pontos onde estaria à mesma hora. Deliberadamente, à mesma hora. Está bem, ficarei aqui sonhando versos e sorrindo em itálico. É tão engraçada essa parte assistente da vida. Até não consigo acender o cigarro seguinte. Isso é um gesto. Fique com os outros que me esperam no desencontro que é a vida. Então, vamos lá. Do que o Álvaro de Campos está falando para a gente nesse poema? Ai, que delícia que é não precisar cumprir um dever. Como que eu escolhi me deixar levar pelo desleixo e não ir aos encontros que eu tinha marcado. Que delícia saber que as pessoas não podem contar comigo, porque eu não cumpro os combinados. De que concepção de liberdade a gente pode imaginar ou interpretar, né? Que podemos encontrar nesse poema. O que vocês acham e por quê, pessoal? Um minutinho.
Fê, também aqui de maneira unânime, né, as colocações todas foram no sentido aí do libertarismo, né? Eu só queria fazer um apontamento, né? Eu vi que teve uma colocação que usou o termo liberalismo, pode até ser uma questão de erro de digitação, mas acho importante a gente pontuar isso, porque a gente está falando do tema liberdade e às vezes aparece para a gente essas situações, libertarismo, liberalismo, e são conceitos totalmente diferentes, então você, aluno, tomar esse cuidado com a questão dos termos, porque eles carregam significados totalmente diferentes, a gente tem que estar atento a isso daí. Fê, contigo. Legal. Então, é interessante, né, como que os estudantes trouxeram que eles perceberam, né, que talvez a gente possa identificar uma concepção libertarista, né, de liberdade neste poema do Álvaro de Campos, né? E aí, então, que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente continuar nos encaminhando para o último exercício do nosso encontro de hoje, separei um excerto de Machado de Assis, um conto de Machado de Assis bastante conhecido, bastante lido e estudado, aliás, como o mais das obras do grande Machado de Assis, né? Que se chama Pai contra Mãe. Esta obra, como as outras obras de Machado, estão em domínio público. Então, para quem quiser acessar, ler outras obras de Machado de Assis, recomendo assim vivamente. Neste pequeno trecho que eu trouxe, de Pai contra Mãe, Machado de Assis escreve assim: quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram de subir. Sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fez-se difícil e dura. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa ao marido, tanta era a necessidade de coser para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha naturalmente. Quando ele chegava à tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez à cata de algum fugido. A natureza ia andando, o feto crescia, até fazer-se pesado a mãe antes de nascer. Chegou o 8º mês, mês de angústias e necessidades, menos ainda que o 9º, cuja narração dispenso também. Melhor é dizer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Candinha regalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa de jantar. Clara interveio. Titia não fala por mal, Candinho. Por mal? Replicou tia Mônica. Por mal ou por bem, seja o que for, digo que é o melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo, a carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois, há tempo, mais tarde, quando o senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este ou maior. Pois então, a roda é alguma praia ou monturo? Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa. Enquanto que aqui é certo morrer, se viver a míngua. Esse é um trecho intenso da narrativa do Machado de Assis, em que a gente conhece um casal em que a mulher está grávida, o esposo não dispõe, né, ele não tem emprego, portanto ele não dispõe das condições materiais mesmo para criar esta criança. E aí a tia, né, da Clara, a esposa, ela sugere que o casal
leve a criança à roda dos enjeitados, onde pessoas que não possuíam condições de criar, né, os filhos, colocavam os bebês para que fossem adotados e criados por pessoas que naquele momento dispusessem de mais condições materiais, né, na roda dos enjeitados. Aí, pessoal, a partir desta cena que Machado de Assis constrói para a gente e na qual a gente se vê assim mergulhado, depois de poucas palavras. Vejam o que é um grande escritor, que é aquele em que a gente lê poucas palavras e de repente a gente está mergulhado naquele universo, né? Naquela cena. A gente começa a pensar, né? Como o Candinho, como a Clara, como a tia da Clara, e o que é que nós faríamos se estivéssemos nós naquela situação. De toda forma, nós podemos tentar identificar uma certa ideia de liberdade subjacente aqui nas entrelinhas desse pequeno trecho de Machado de Assis. Queria saber o que é que vocês acham. Que concepção de liberdade é essa e por quê? 2 minutinhos, vamos embora? Colegas, vamos lá. Fê, antes de eu entrar nas respostas aqui, só fazer um comentário. Eu vi que surgiu uma dissonância, digamos, aqui no chat, a respeito de que nós estaríamos trabalhando uma habilidade, um conteúdo que é do 3º ano. Não é, gente. Aqui a gente precisa prestar atenção naquilo que é a questão do conteúdo e a questão da habilidade. A habilidade que nós estamos desenvolvendo é uma habilidade da 2ª série, né? E a habilidade, ela é justamente identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas. E é aqui que a gente percebe o campo de liberdade, já que a gente está conversando sobre isso hoje, que nós professores temos. Porque a partir dessa habilidade você pode elencar conteúdos que a atendam. Foi o que a professora Maria Fernanda fez hoje, elencando esses assuntos do determinismo, libertarismo, da concepção dialética da liberdade, como as referências para desenvolver essa habilidade. Então não houve nenhuma confusão, foi só uma escolha para atender essa liberdade, essa habilidade, perdão. Falado disso, Fê, nós tivemos uma colocação sobre libertarismo. Todas as demais trouxeram a ideia aqui ou de concepção dialética da liberdade ou liberdade condicionada.
Legal, Marconi. Obrigada, pessoal, pelas contribuições de vocês. Acho que a gente pode, sim, identificar a concepção dialética de liberdade no sentido de que o casal tinha a possibilidade de realizar escolhas ou uma escolha, que neste caso seria levar o bebê, né, levar a criança à roda dos enjeitados ou não. Ainda assim, era uma possibilidade de escolha condicionada pelas circunstâncias, né, em que eles estavam vivendo naquele momento, uma circunstância de miserabilidade, amíngua, famintos, né. Então, esta ideia que Machado nos traz assim brilhantemente, né, como um pano de fundo desta cena, que é a da liberdade condicionada, né? Legal. Então, para a gente ir se encaminhando para o final da nossa aula, eu gostaria de deixar para vocês 3 sugestões. Duas como são livros, né? Então, a primeira delas é um livro de George Orwell. O livro se chama 1984, é um livro que nos conta a respeito de uma distopia, né? Em um mundo em que as liberdades individuais se veem bastante restritas, bastante prejudicadas pelo domínio do Estado, né? Esse livro é uma referência para todos que querem pensar ou se aprofundar no tema da liberdade, ou antes das liberdades, como é o título da nossa aula de hoje. Trouxe também um livro que depois virou filme, né? Mas a obra original é um livro do jornalista Jon Krakauer, né? E se chama Na Natureza Selvagem. Conta pra gente a história de um rapaz estadunidense que tem uma ideia de liberdade muito parecida com a que um professor trouxe para a gente, né? A de libertar-se das amarras, das normas e convenções sociais, igualando então a liberdade ao estar só, obedecendo apenas às suas próprias vontades, desejos e regulações, não é? Semelhante a um ermitão. Este livro, pessoal, vale muito, muito a pena, porque traz uma ideia de liberdade que não é aquela a qual nós estamos habituados a ver. E, por fim, trago também ainda uma sugestão de um filme que se chama Escritores da Liberdade. E esse filme, ele nos reserva uma grata surpresa no final, porque ele faz uma discussão bastante interessante também do que seja a relação entre as liberdades individuais e as condições, né, que a vida vai nos impondo, né, ao longo da nossa trajetória. E eu gostaria, então, de encerrar o nosso encontro de hoje me despedindo com muita honra, com muita gratidão de todos vocês que generosamente compartilharam o tempo e o conhecimento de vocês conosco. Deixo um grande, grande beijo. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Marconi, meu querido, muito obrigada. Te passo a bola. Um beijo. Eu agradeço, Fê. Espero que em breve nós estejamos juntos na próxima semana. Quero agradecer a todos os professores pela interação, pelas contribuições. Sempre aconselho, gente, se possível, deem uma visitada no nosso chat. Os professores fazem apontamentos, enriquecimentos maravilhosos que infelizmente a gente não tem tempo de trazer aqui para discussão na nossa aula. Então vale muito a pena a gente revisitar o chat para poder pescar ali ou lapidar algumas informações, conhecimentos, desdobramentos aí que podem enriquecer as nossas aulas, certo? A gente se vê na nossa próxima aula, lembrando sempre da importância de você, aluno, e você, professor, de avaliar a nossa aula aqui no Centro de Mídias para que a gente busque sempre melhorar e atender as necessidades de cada um. Um forte abraço e a gente se vê na semana que vem.